É sempre bom, né, pessoal, a gente tá juntos e esse é o desejo do coração de Deus, né, que possamos estar juntos, nos reunir no nome do Senhor e temos a promessa do Senhor de que Ele estaria no nosso meio e juntos nós podemos experimentar a presença do Senhor. Então, tem algumas bênçãos de Deus que eu creio que Ele reservou para dar para cada um de nós, mas quando nós estivéssemos juntos uns com os outros. É como o Salmo 133, que o Senhor diz que é bom que os irmãos estejam unidos, estejam em harmonia, porque ali ordena o Senhor a sua vida e a sua bênção para sempre. Então é desejo de Deus nos abençoar juntos. E é sempre bom, estar juntos com os irmãos. Provérbios nos lembra que o caminho do solitário vai contra a própria sabedoria. Ele vai contra a sabedoria de Deus. Então não é um desejo de Deus que estejamos solitários. Ainda que por alguma experiência de alguns dos seus filhos, muitas vezes eles, por circunstâncias, são obrigados a estar numa situação de solitários. Mas o caminho normal de Deus é que a gente esteja junto uns com os outros. E eu particularmente gosto muito desse tipo de reunião que nós temos, nas casas, em família. Muito bom quando a gente tem uma reunião geral como nós temos, uma vez por mês, mas é muito bom estarmos assim, porque a gente tem talvez mais facilidade de nos expressar, os irmãos têm oportunidade de se expressarem. E como diz a palavra de Deus, nós podemos também nos aconselhar mutuamente. É claro que tem uma prerrogativa antes, um requisito. É que a palavra de Cristo habite em nós ricamente. E aí então diz, aconselhai-vos mutuamente. Então nós estamos aqui nesse desejo de nos aconselhar na palavra. Embora esteja gravando ali, e às vezes a gravação inibe um pouquinho os irmãos a perguntarem algumas coisas, mas depois ele corta ali se... Mas de qualquer forma nós vamos fazer o seguinte então, para facilitar, O meu desejo é trazer uma palavra para os irmãos, mas eu queria que a gente tivesse a liberdade de que também depois os irmãos pudessem se manifestar, se quiserem se aconselhar, dentro daquilo que a gente falar, ou mesmo fora. A gente tem a liberdade, ainda que seja o tempo aqui seja curto, mas nós podemos fazer isso. Mas eu queria ler então 3 versos da palavra do Senhor que está no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 12, versículo 1 a 3. Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. A ênfase que eu queria dar está no versículo 1, nessa expressão, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta. Não sei se todos já sabem, mas Deus propôs para cada um de nós aqui uma carreira. E Deus nos chamou a percorrer essa carreira, a completar esta carreira. Teve um dos nossos irmãos no passado, né, que escreveu assim, Paulo, né, ele diz, ele combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele completou a carreira que Deus tinha proposto para ele. A cada um de nós é requerido isso, que a gente possa completar a carreira que Deus designou para cada um de nós. Há uma caminhada para cada um aqui. E essa caminhada, claro que é ao lado do Senhor, mas é uma caminhada que Deus propôs para cada um de nós. E o Senhor Jesus, ainda que ele tenha dito, olha, a porta, entrai pela porta estreita, né? Lembram disso? Ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Ainda que sejam poucos, o Senhor quer que sejamos esses poucos. O desejo do Senhor para nós é que sejamos esses poucos que encontram essa porta, que andam nesse caminho apertado até o fim, até o alvo que o Senhor tem colocado para nós. O Senhor nos chama a irmos nesta caminhada com Ele. Cada um aqui foi chamado por Deus para percorrer essa carreira. Há uma carreira que está proposta para cada um de nós. O escritor de Hebreus, quando ele estava falando nisso, né, parece que ele tem na mente aquela figura que naqueles dias tinha, né, das Olimpíadas. E Paulo até mesmo diz a respeito disso também, que nós devemos correr como alguém que quer ganhar uma coroa não corruptível, mas uma coroa incorruptível. Devemos correr de tal forma a alcançarmos essa coroa. E claro que essa coroa não se refere à nossa vida eterna, porque a nossa vida eterna já nos foi dada pelo Senhor Jesus ali na cruz. Dependeu somente de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós e do seu sangue derramado. Todos nós já temos a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Mas Paulo está falando de uma carreira, de uma corrida, para alcançar um prêmio. E o escritor de Hebreus aqui está dizendo, olha, tem uma carreira proposta para você e para mim. E devemos correr esta carreira com perseverança. Em outro momento, Paulo diz assim também, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão, prossigo. Esse prosseguir. Prossigo para quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu prossigo. Ou seja, Deus nos chamou não para ficarmos parados na nossa carreira, não para retroceder, até mesmo a palavra de Deus diz, aquele que retrocede, o que, é que o Senhor diz? Se o meu justo, né, retroceder, o que acontece? Nele não se compraz a minha alma. A alma do Senhor não se alegra conosco quando nós retrocedemos no caminho. Mas o Senhor se alegra conosco ao avançarmos. Então o desejo de Deus para cada um aqui é avançar, é prosseguir, é continuar a caminhada. E esse assunto, viu, ele é um assunto importante para nós. Por exemplo, os irmãos ali aos quais Paulo escreveu para ele na carta aos Gálatas, Paulo faz uma exortação muito séria com eles. Paulo diz assim, olha, vocês corriam bem. O que fez vocês pararem de crer na verdade? Vocês corriam bem. Eles estavam indo bem na caminhada deles. Mas por um momento eles se voltaram para o judaísmo, para o legalismo.
e substituíram o evangelho do Senhor Jesus por um outro evangelho. Eles começaram a achar que você, além de crer em Jesus, você precisava de um monte de outras coisas, um monte de não toques isso, não toques aquele outro, seja circuncidado, cumpra certas regras e certas festas, etc, etc. E Paulo diz, olha, vocês corriam bem. E é interessante, né? Nessa questão da corrida, da carreira, o que importa é como nós vamos terminar a carreira, tá certo? No meio do caminho pode acontecer muitas coisas. Podemos tropeçar, podemos cair, podemos ficar feridos, podemos sofrer, podemos ter muitas tribulações ou muitas alegrias. Podemos caminhar mal, podemos começar a retroceder, podemos ficar parados no caminho. Mas o que o Senhor espera de cada um de nós é que a gente venha avançar e completar esta carreira, chegar lá no final. Nós precisamos cruzar a marca de chegada, viu? Essa carreira que o Senhor deu pra gente. Você precisa ir em frente. E é claro que então o Senhor, né, Ele não só diz pra gente que nós precisamos correr essa carreira que está proposta, Ele também vai nos dizer como. Como nós vamos correr essa carreira? Ele diz aqui. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta muito óbvia, muito jardim da infância, mas acho que hoje não tem mais essa expressão jardim da infância, né? Agora é, como é que chama na educação? Na educação infantil. O que é essa carreira, irmãos? Ah, eu tenho que correr uma carreira. Tá bom, eu nem sei que carreira é essa. Que carreira que é essa, né? A gente não precisa ficar imaginando coisas muito misteriosas, né? É simples. É a minha caminhada com Deus. Desde que eu criei no Senhor, aceitei o Evangelho. É caminhar no Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. Dia a dia, naquilo que o Senhor propôs para mim. Aquele que quer me seguir, disse Jesus, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. É a nossa caminhada diária com Deus. Não significa que são obras grandiosas que temos que fazer, ainda que Deus possa confiar uma obra, né, nas nossas mãos, mas significa que nós vamos caminhar com Deus, no Evangelho, na graça de Deus, e vamos prosseguir. Vencendo, né, o mal, né, vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo a carne, vencendo a nós mesmos, vencendo a Satanás, prosseguindo, indo em frente. Mas então, a palavra do Senhor está dizendo como? Corramos com perseverança. Mas antes de ele dizer que é com perseverança essa caminhada, já tem uma dica para nós aqui de que nós devemos fazer para poder correr com perseverança. Nós precisamos nos desembaraçar de duas coisas. Desembaraçando-nos, diz aí, de duas coisas. Quais são elas? Peso primeiro. E do pecado. Há coisas que não são pecaminosas, mas que nos atrapalham a caminhada com Deus. Não é pecado, mas aquilo pode estar atrapalhando a sua vida com Deus. E se você deixar aquele peso, daqui a pouco aquele peso já vai ser um pecado na sua vida. E aqui talvez, né, temos que tomar um cuidado para que a gente não entre naquela situação de nos tornarmos legalistas, né? E os legalistas, normalmente, eles são legalistas só com os outros, não consigo mesmos, né?
Eles enchem de regrinhas para os outros seguirem, para ficar vigiando os outros. Então daqui a pouco, né? Isso é um peso, então não toque nisso, não toque naquilo, né? E Paulo diz que isso não tem nenhum valor. Está lá no livro de Colossenses. Então o que seria um peso para a gente? Cada um tem que saber isso. De si mesmo diante de Deus. Você mesmo tem que ter a sua consciência diante de Deus. Ainda que muitas vezes o Senhor possa até mesmo nos aconselhar através de um irmão ou de uma irmã, que possa nos dizer, olha, eu sinto que isso está assim, muito pesado para você, né? Mas isso não é o normal. O normal é que o Espírito Santo fale no seu coração o que é peso na sua vida. E aqui a gente segue aquela linha, né, que Paulo mesmo disse, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então o que não nos convém? É você que vai saber diante de Deus. Você precisa buscar o Senhor e estar aberto para que o Espírito de Deus te mostre aquilo que não te convém. Não trata aqui do que é certo e do que é errado. Se a gente ficar vivendo nessa do que é certo e do que é errado, sabe onde nós vamos parar? Lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Mas Deus quer nos levar para desfrutarmos, né, daquela outra árvore, da árvore da vida. Então, é o nosso caminhar com o Senhor Jesus, observando o Evangelho, recebendo de Deus no Evangelho de Cristo, com toda a tranquilidade, sabe? Com toda a paz que Deus pode dar ao nosso coração, é prosseguir. E então o Senhor vai nos falar, o Senhor vai estar mostrando para a gente. Pedro diz, eu gosto daquela expressão dele, que nós devemos fazer a indagação de uma boa consciência para com Deus. A gente precisa ter essa consciência para com Deus. E então a gente vai perceber o que é o peso. E esse peso, então, nós temos que nos desembaraçar dele. Imagine, né, essa figura que o escritor está colocando de uma carreira, de uma corrida, e você está correndo e está com peso lá, um chumbo nos seus pés. Você não vai conseguir chegar no final. Daqui a pouco você está extenuado. E mais, você não está indo em frente. Você vai parar. Então essa é a figura da palavra do Senhor. Então você tem que tirar o peso. E é interessante que a gente nota que muitas pessoas, mesmo aquelas que não conhecem o Senhor, muitas já perceberam que para ter uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida, sabe, em paz, sossegada, eles perceberam que precisa ter uma vida mais simples. Não é? Porque a vida cheia de coisas, de ocupações e tal, a pessoa fica, né, agoniada e aí não consegue, né, viver em paz. Então mesmo as pessoas que não têm o Senhor, elas já perceberam, olha, tem que ter uma vida mais simples, algumas, né? E segue esse caminho aí. Mas como filhos de Deus, nós precisamos perceber que temos que ter uma vida de simplicidade diante de Deus. Temos que perceber que algumas coisas estão demais na nossa vida e estão nos impedindo a caminhar com o Senhor. O que são essas coisas? Não sei, você que tem que saber, você e Deus. E se até hoje você é daqueles que ficam esperando alguém te dizer o que é e o que não é, pare por aqui agora e você mesmo vá buscar diante de Deus o que é e o que não é para você, não para os outros, tá bom? Mas nós queremos saber as coisas para os outros, né? Senhor, e quanto a este aí, né? O que Jesus respondeu para ele? O que te importa? Quanto a você, me segue. Olha, a questão do outro é dele com Deus, é dele comigo, Jesus estava falando, né? Agora, quanto a você, me segue, tá bom? Quanto a você, vai diante de Deus. E fica atento, o que está sendo um peso? E se a gente for tranquilo, sabe, irmãos?
sem qualquer fardo, sem qualquer legalismo, sem qualquer regra. Viva a sua vida naturalmente diante do Senhor, com toda alegria, com toda tranquilidade, e você vai perceber que o Senhor vai te mostrar que algo está sendo um peso na sua caminhada. Então, primeira coisa, né, para irmos nessa caminhada, nessa carreira, é desembaraçar do peso. Uma outra coisa que ele coloca é do pecado, que tenazmente nos assedia, né? E há pecados na nossa vida que, por causa da nossa constituição, por causa do fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais, diz Pedro, veio quase que como que herança, né? Uma tendência em nós. Temos fraquezas para alguns certos tipos de pecado. Graças a Deus que fomos resgatados desse fútil procedimento que nos legaram os nossos pais, né? Pelo sangue precioso de Jesus, diz Pedro. Mas temos uma natureza caída. E há pecados que nós temos que vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, diz a palavra. Precisamos colocar alguma guarda, mas não vamos ficar, por causa desses pecados que nos assediam, né, amedrontados, apavorados, não. Você não precisa ficar, eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou fazer mais isso, não vou fazer, porque aí você vai fazer. É descansar realmente no Senhor que nos dá a vitória, né, irmãos? Depender do Senhor. Como diz a palavra, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diz Paulo. Mas essa atitude é de confiança plena naquilo que Jesus fez e que pelo Evangelho o Senhor nos alcançou pela sua graça. Não é pela nossa força, mas é pela graça do Senhor. Ninguém consegue por si mesmo vencer os seus pecados. Você só vence porque agora habita em você o Espírito Santo. E se você se inclina para o Espírito, você vai colher o que diz Romanos capítulo 8. Aquele que se inclina para o Espírito, o quê? Recolhe vida e paz. Os que se inclinam para a carne, o que eles recebem? Morte. Então, o segredo é para onde nós nos inclinamos agora, irmãos. Então nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. E aí temos vida e paz. A batalha já foi vencida ali no Calvário por nós. Fomos com Ele, juntamente com Ele, diz a palavra, crucificados. Então o velho homem já não tem mais poder sobre nós. Agora é nos inclinarmos para o Espírito, para as coisas do Espírito. E ninguém precisa falar para você o que é pecado, que você sabe. A unção que em vós habita vos ensina todas as coisas e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. É nesse aspecto também. Ninguém precisa falar para mim o que é pecado para mim. Não precisa, irmão. Alguém pode até chegar e nos exortar, você está pecando nisso e nisso, como às vezes alguns profetas faziam, né, lá no Antigo Testamento. Mas que o pecador sabe, né? E principalmente aquele que tem o Espírito Santo sabe que está pecando. Quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, não sabe nem que está pecando, não sabe nem que está tropeçando, diz João. Mas nós que temos o Espírito do Senhor, nós sabemos. É mais fácil de identificar, às vezes, o pecado do que os pesos. O peso, às vezes, vai passando, porque não é pecaminoso, você vai convivendo, né? Mas o pecado não, é mais rapidamente percebido. E aí você vai permanecer nele, mas com muito mais consciência do que no peso. Mas o Senhor então nos chama a corrermos essa carreira, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assediam. E eu acho interessante aqui o livro de Hebreus, ele tem muitas expressões de ênfase.
Então uma delas é essa: corramos. Como? Com perseverança. Está enfatizando como deve ser a nossa carreira. Por que precisamos perseverar? Porque nós precisamos chegar até o fim, né? E sem essa perseverança não vai ser simples, irmãos. É necessário perseverança em alguma coisa, porque aquilo não é fácil. A caminhada em si, ela não é fácil. É claro que ela se tornará fácil no sentido de que o Senhor está conosco, o fardo do Senhor é leve, etc. Mas é uma caminhada que você vai ter obstáculos. Que tem muitas coisas para te puxar para trás. Tem muitas coisas para fazer você desanimar. Tem muitas coisas para querer derrubar você. Você tem 3 inimigos aí: o mundo, Satanás e a carne. E esses 3 inimigos, eles estão lá na sua frente. Você está caminhando naquela caminhada e eles vão sempre se colocar à sua frente. Mas é claro que na cruz, o Senhor já fez toda a provisão para nós sermos vencedores dessas 3 situações, desses 3 inimigos. E além disso, Ele enviou o Seu Espírito Santo que habita em nós e que torna tudo real para nós. Se não tivéssemos o Espírito de Deus, essas coisas seriam apenas históricas. Saberíamos que Jesus tinha morrido na cruz, mas agora que Ele enviou o Seu Espírito Santo, aquela morte na cruz se tornou também, né, a morte do meu velho homem. Por causa do Espírito Santo, né, as coisas que o Senhor Jesus fez por nós se tornam reais. Então precisamos perseverar nesta caminhada. E todos nós sabemos, né, por experiência, que tem momentos que dá vontade de parar, não é verdade? Ou ninguém nunca quis parar, ou ninguém nunca quis desistir, ou numa linguagem comum aí, né? Ninguém nunca quis chutar o balde. Irmãos, quantas vezes, né, por algum motivo, seja por tribulação, por tentações, seja por que for, nós somos às vezes, né, tentados a parar, tentados a retroceder. Por isso tem que ter perseverança. E é interessante que esses irmãos aqui, aos quais a carta aos Hebreus foi escrita, eles necessitavam de perseverança. No capítulo 10 ele fala assim, no versículo 36, que preste atenção nisso aqui, olha: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Eles tinham necessidade de perseverança. E por que perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, para que cada um deles, tendo feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Muitas promessas que Deus tem para nós, elas serão alcançadas com perseverança. Se não tem perseverança, você não obtém a promessa. Por exemplo, você vai se lembre dessa palavra perseverança ligada à própria oração. Paulo diz que em Romanos 12, na oração, sede o quê? Perseverantes. Perseverantes. Se desanimamos logo no princípio, a gente não vai obter a promessa do Senhor. Eu me lembro de Daniel. Ele começou a orar a respeito de um assunto. E ele fez um jejum também, e ele orou, primeiro dia, segundo, 21 dias. No 21º dia apareceu para ele um anjo, Gabriel. E Gabriel falou com ele: desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração a buscar, etc., eu vim. Mas no caminho eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, que na realidade estava se referindo a uma potestade do mal,
Mas Miguel veio em meu auxílio, e agora eu estou aqui. Era o 21º dia. O que teria acontecido se Daniel não tivesse perseverado, né? Em oração, naquela situação que Deus tinha colocado no coração dele, ele começou a buscar o Senhor, com relação ao povo de Deus que estava cativo, etc. Mas ele orou o primeiro dia, o segundo, e ele orou até que a resposta viesse. Às vezes, muitas das nossas orações são abortadas, né? Nós como que abortamos a oração? E não recebemos a bênção de que nós procurávamos da promessa de Deus. Muitas vezes você ainda não obteve a vitória em determinados aspectos, né, que você tem orado, porque a sua oração se interrompeu. E a luta foi parada, né? Daniel tivesse parado, eu estou aqui imaginando a minha imaginação fértil, né? Daniel parou de orar, Gabriel, volta. Acabou, vamos voltar. Espera Daniel começar a orar de novo por aqui, né? Estou falando de maneira até com humor aqui, mas a questão é que eu creio mesmo que muitas vezes, porque não perseveramos, então não obtemos as promessas, como diz aqui o livro de Hebreus. Então, na nossa caminhada, na sua caminhada com Deus, você precisa dessa perseverança. E ela vai ser necessária em várias situações. E às vezes você não tem uma perseverança ainda, né, adequada, mas Deus também é fiel e pode te ajudar. E às vezes a ajuda do Senhor é como falar em Romanos. Que o que produz perseverança? Vocês lembram? Oi? A tribulação produz perseverança ou paciência, né? E a perseverança ou a paciência produz experiência. Então, às vezes é um momento, né? Tem tribulações na nossa vida, dificuldades, mas se amarmos o Senhor e olharmos para o Senhor, né? Vamos prosseguir e o Senhor vai nos dar essa graça de perseverar. Às vezes parece que tudo, né, está perdido. Alguns passam por essa experiência. Os mais velhos aqui talvez já tenham percebido isso. Há momentos que, poxa, você diz que não dá para continuar, né? Pode ser problema na família, talvez problema no seu trabalho, problema entre a comunhão dos irmãos. Vão se surgindo tantas dificuldades e que aquilo te abate, você não dá vontade de prosseguir na caminhada com o Senhor. Mas a palavra então é essa, né? Corramos com perseverança. Então que sejamos animados a perseverar. Pense aí na sua vida, nas circunstâncias que o Espírito Santo está permitindo você passar. E você precisa ser vencedor nessas circunstâncias. E ser vencedor é continuar na caminhada. É continuar na sua caminhada. A carreira que nos está proposta é uma só para todos, mas cada um vai ser de um jeito diferente a sua caminhada. O alvo vai chegar lá, né? Mas cada um, né, vai ter uma circunstância diferente, um aprendizado diferente, uma forma, né, diferente de ser conduzido. E o Senhor sabe trabalhar com cada um de nós de maneira, né, distinta. Não é igual, né? Cada um, Deus trabalha de uma forma. Deus sabe o coração de cada um, o que cada um, né, tem, que precisa ser trabalhado, que precisa ser aperfeiçoado. Mas a graça de Deus, ela é suficiente para todas as coisas. É suficiente para todas as coisas. A graça do Senhor é que nos sustenta nessa caminhada. Então Deus tem nos dado graça para prosseguirmos. E aqui diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Depois de desembaraçarmos do peso,
do pecado e colocarmos perseverança na nossa carreira, o que vai nos manter perseverantes? Agora está dizendo aqui, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando para Jesus. É interessante que ele diz aqui, olha, portanto nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Ele falou no capítulo 11 de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Sansão, de Baraque, falou de tantos aqui. Mas olha, não olhe para eles não, olhe para Jesus, tá bom? Olhe para Jesus. São testemunhas, são exemplos, mas olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Então não vai olhar para o seu irmão e vai desanimar, não vai olhar para o seu marido, né, as irmãs vão desanimar, não vai olhar para a sua esposa e vai desanimar, para os seus pais e vai desanimar, né? Olhe para o Senhor. É olhar para o Senhor, é você e Deus no final das contas, tá? No final de tudo é você e o Senhor. Olhe então para o Senhor. A partir do momento que você está olhando para o Senhor, né, certamente vai vir toda a ajuda que você precisa, né, toda a graça que você precisa, sabe? E o Senhor é que vai te socorrer. E diz aqui para olhar para Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Olha que coisa tremenda. O próprio Senhor Jesus, na sua caminhada, ele vendo a alegria que lhe estava proposta à frente, ele suportou o momento presente dele, suportou a cruz. Como diz Isaías 53, ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E o que ele fez? Se alegrou. Moisés também, ele fala a palavra que ele preferiu a vergonha, né, o vitupério, né, de Cristo, porque ele contemplava o galardão. Ele preferiu isso do que ficar lá no Egito, desfrutando dos prazeres transitórios do pecado. Então, irmãos, aqui nós temos que olhar para frente, né? Olhar para aquilo que nos está proposto em Cristo. Há uma glória que nos aguarda. E se nós não tivermos essa visão, se tivermos a visão só aqui do presente, nós vamos ser os homens mais infelizes desse mundo, né? Paulo até diz isso. E olha, se não teve ressurreição, se não há porvir, então se acabou, morreu, acabou, nós somos o quê? Os mais infelizes ou mais miseráveis de todos os homens. Mas não, irmãos, existe uma glória a ser manifestada. Existe um reino a ser inaugurado. Existe um chamado e um convite do Senhor a participarmos do seu reino. Existe um prêmio a ser dado a cada um de nós. Por isso Paulo fala, olha, corra como quem vai ganhar esse prêmio, essa coroa incorruptível. E a coroa, né, não é a vida, mas é o reinar com Jesus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Venha reinar comigo. A você é dado, porque foste fiel, perseverou, correu a sua carreira, foi até o fim, completou a sua carreira. Você tropeçou, pode ter feito um monte de coisa, mas você completou. Vamos nos animar, irmãos, né? Porque mesmo que o justo caia por 7 vezes, o que vai acontecer com ele? O Senhor vai levantá-lo. Essa é a promessa de Deus para você e para mim. Então não fica a sua cabeça para baixo. Você pode... Não fique cabisbaixo na sua vida, né? Achando que você é derrotado, né?
E às vezes o inimigo vai colocar isso na sua cabeça. Você, ó, tá vendo? Mais uma vez você caiu nesse problema, né? Olha, não tem jeito para você não. Se você aceita essa acusação, né, então você paralisa a sua caminhada com Deus. O que temos que fazer é, como diz lá o livro de Apocalipse, né? Os nossos irmãos, eles venceram o acusador que os acusava de dia e de noite, através de quê? A palavra do testemunho que deram. Nós temos a palavra de testemunho, né? Se é um caso, né, caí, fracassei, e as acusações de mim, você só vai dizer: o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. E eis-me aqui para recomeçar. Né? Então isso é maravilhoso, né? A vida que Jesus nos deu, é essa vida que nos dá a vitória. É na vida do Senhor que temos a vitória para prosseguir. Não é isso? Então, aqui a palavra é olhar para Jesus. O que Ele fez por nós, o que Ele é por nós. É o Senhor. É o Senhor que nos dá a vitória para irmos em frente. Nós não conseguimos por nós mesmos. Né? Essa é a realidade. E quanto mais tentamos por nós mesmos, mais fracasso nós temos. Né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, né, outra ênfase aqui, né, do escritor de Hebreus, considerai atentamente, é uma ênfase aqui. Como que você vai considerar a Jesus? Diz aqui atentamente, considere atentamente, né? Não é de qualquer forma. Considere o Senhor naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é, naquilo que Ele deseja para você. Considere. Às vezes nós só somos assim, pessoas de ficar cantando, ou às vezes, né, fazemos as nossas orações muito automáticas, né? Mas não, irmãos. Nós precisamos parar, considerar, meditar no Senhor. Considerar o Senhor. Quando é que a gente fez isso? Quando é que você considerou o Senhor? Atentamente, olha, atentamente. Considere o que Ele fez na cruz, o valor da sua obra, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Considere atentamente, né? Isso vai nos fortalecer. Isso vai nos dar graça para continuar. Né? Diz aqui, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Então este é um segredo, né? Vamos considerar o Senhor, porque considerando assim, nós seremos animados, fortalecidos. E aqui não vai acontecer isso aqui que está dizendo, para não vos fatigardes, não desmaiar nas vossas almas. Às vezes estamos fatigados, cansados, não temos mais forças para ir em frente. Estamos desmaiando nas nossas almas, né? As nossas emoções estão aos frangalhos, né? A nossa vontade está, sabe, longe daquela vontade de fazer as coisas do Senhor, né? A nossa mente não, está, terrivelmente sobrecarregada com os cuidados dessa vida, as coisas, nós não conseguimos nem mesmo meditar, né, nas coisas de Deus. Então vamos considerar o Senhor. Considerando o Senhor vem o ânimo. Considerando o Senhor vem a força. Considerando o Senhor, o Espírito de Deus torna real aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente e nos dá a vitória. De tal forma que possamos permanecer nesta corrida e concluir esta corrida. Será tão maravilhoso para cada um de nós chegar ao final do nosso tempo aqui, nessa terra, podendo dizer como Paulo, né? Completei a carreira. Paulo tinha essa convicção, estava em paz, sabendo que tinha completado a sua carreira. Cada um de nós é chamado
nessa maravilhosa caminhada com Deus. Que não é tão simples, mas o Senhor está conosco. Não é fácil, né? Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Não é uma carreira sem obstáculos, tem muitos obstáculos. Mas o Senhor é aquele que nos dá a sua mão. Então nós podemos prosseguir, né? Somos convocados a prosseguir. Não é uma caminhada do tipo que oferecem por aí, venha, né? Pare de sofrer. Não, vai ter sofrimento, você vai chorar, né? Você vai ter lágrimas. Mas é naquela realidade, né? O choro vai durar a noite inteira, mas pelo amanhã, a alegria. Isso vem do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é esse ânimo de Deus para nós, né? Tem uma carreira e o Senhor está conosco. Vamos considerar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Talvez pudéssemos ter alguma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, né? Quem desejar orar, se desejarem, né? Ou orar por você mesmo no seu silêncio aí, aquilo que a gente ouviu.